Vamos lá então, irmãos. Hoje vamos começar um outro assunto. Vamos falar então de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, estudo do Espírito, pneuma, doutrina do Espírito. Vamos começar hoje e não vamos terminar hoje porque é um assunto bastante amplo e mesmo não terminando hoje, vamos ficar aí algumas semanas e obviamente que não vamos esgotar o assunto. Nenhum das doutrinas bíblicas nós somos capazes de esgotá-las. O que a gente quer fazer aqui é aprofundar um pouco mais sobre elas e, obviamente, ao longo das nossas vidas a gente vai aprofundando cada vez mais aquilo que a gente tem conhecimento das Escrituras. Peguei uma citação aqui de João Calvino. Aproveito já para fazer novamente o merchan da Biblioteca João Calvino. Lá tem muitas coisas. Não vai ter as institutas, que essa aqui é uma citação das institutas, né? Aqueles que gostam de Calvino vão falar, não tem as institutas. Mas tem vários outros comentários de João Calvino, comentários bíblicos, pastorais, hebreus, vão ter Gálatas, Efésios. Então dá para aproveitar, bibliotecajoaocalvino.com.br. Entra lá que você cadastra seu e-mail e você vai conseguir ter ali um bom conteúdo. Então João Calvino, falando acerca do Espírito Santo, fala o seguinte: tão importante é o seu ministério que com justiça podemos dizer que ele é a chave com a qual são abertos para nós os tesouros do reino celestial, que a sua iluminação são os olhos do nosso entendimento, que nos habilitam a contemplar os mencionados tesouros, né? Essa importância que João Calvino dá acerca do Espírito Santo. Ele continua falando assim: por essa causa, ele é agora chamado penhor e selo, visto que sela em nosso coração a certeza das promessas. É ele que nos purifica de toda impureza, consagra-nos fazendo de nós templos de Deus e nos adorna de tal maneira com a santidade que somos feitos moradas de Deus. Então, ele cita algumas características do Espírito, de Cristo, de o Espírito como selo, que sela os nossos corações, de que ele que nos purifica de toda impureza, ele que nos consagra, nós somos templos do Espírito. Então mostra a importância que existe acerca da doutrina do Espírito. A nossa confissão de fé batista, nós já lemos esse texto, mas eu vou dar ênfase apenas na parte acerca do Espírito. Eu vou ler o texto completo aqui, mas nós vamos nos deter apenas na parte que fala do Espírito. Ele fala o seguinte: neste ser divino e infinito há três pessoas: o Pai, a Palavra, ou Filho, e o Espírito Santo, de uma mesma substância, igual poder e eternidade, possuindo cada uma inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente. Todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então, a parte que eu quero me deter é aqui onde fala: o Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Então, são distinguidos pelas suas propriedades, mas existe apenas um Deus. Nós vamos ler o texto de João capítulo 15, versículo 26, que são os textos relativos à questão do Espírito Santo, que nós vamos ver. João 15, 26. O texto lá nos diz assim, o próprio Cristo ali já falando acerca
do Espírito Santo, ele fala: quando porém vier o Consolador, ou seja, o Espírito, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, o que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então Jesus está falando: o Consolador virá, eu enviarei da parte do Pai, ou seja, ele é enviado da parte do Pai e do Filho, e ele procede da parte do Pai, e o Espírito dá testemunho do próprio Cristo. Então o papel do Espírito era dar testemunho acerca de Jesus Cristo, além de todas as outras características que nós vamos ver futuramente, como selo, né, garantia, como penhor, que nós vamos ver acerca do Espírito Santo. E um outro texto em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Estamos pegando esses textos para introduzirmos o assunto. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. O texto lá nos diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, o texto aqui nos fala que nós somos filhos de Deus, e Deus nos envia o Espírito de seu Filho. E outra questão que nós vamos tratar também ao longo desse tempo, vamos falar sobre o Espírito Santo, que ele vai falar sobre o Espírito de Cristo e o Espírito de Deus. Então aqui ele fala que é o Espírito que ele é enviado da parte do Pai, e é o Espírito do Filho que clama: Abba, Pai. Então nós vemos aqui um só Deus que subsiste em três pessoas e que tem esta relação. Ele é apenas distinguido nessas propriedades peculiares que eles têm relativas a cada um deles, mas é um só Deus que subsiste em três pessoas. Então nós vamos ver toda a importância que nós temos acerca da doutrina do Espírito Santo. Mas o que é o Espírito? E nós vemos ao longo da história uma forma errada de se pensar acerca do Espírito Santo. Nós temos alguns acontecimentos aqui que se dão ao Espírito Santo que quando se há um entendimento incorreto acerca do que se fala do Espírito Santo nas Escrituras. Por exemplo, o conhecido acontecimento da Rua Azusa, que foi o início do pentecostalismo lá nos Estados Unidos, onde há ali então um grupo de pessoas que começam a estudar o livro de Atos dos Apóstolos e buscam então um novo avivamento ou um reavivamento, e estão ali por várias semanas em jejum e oração e buscando o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha e haja um reavivamento, um despertamento do povo, para que haja um novo Atos dos Apóstolos, aí, como o pessoal diz. E ali então há um acontecimento onde as pessoas começam a falar em línguas diferentes e começam a ter ali, segundo eles, um grande despertamento, um grande derramar do Espírito. Então eles atribuem aquelas línguas estranhas, sem interpretação alguma, sem sentido algum, ao contrário do que o livro de Atos nos mostra. Eles dizem então que ali há um reavivamento, um novo avivamento, um despertar do Espírito, e ali então começam a surgir vários grupos de igrejas, inclusive tradicionais, se unindo àquele grupo, porque elas estão buscando este novo avivamento. Nós vamos ver daqui a pouco alguns relatos, inclusive de relatos históricos acerca dessa Rua Azusa, onde começa o pentecostalismo no início do século XX, ali em 1906. Há um outro movimento chamado Bênção de Toronto, que era uma igreja chamada de Igreja do Aeroporto de Toronto, onde as pessoas ali estavam em busca de um despertamento, de um mover do Espírito, de um derramamento do Espírito, e onde elas começam ali então, depois de uma busca incessante por isso, e há toda uma história do pastor que vai lá na igreja do Benny Hinn
e recebe então a unção do Espírito, e ele volta para a sua igreja e as pessoas começam a cair no chão e dar gargalhadas, e elas começam a se debater no chão, e ali tudo isso é atribuído ao Espírito Santo, que há um derramamento do Espírito. Então pessoas do mundo inteiro vão ali para ver este reavivamento, onde pessoas estão caindo ao chão, onde pessoas estão gargalhando no chão e estão se debatendo no chão, ficam simplesmente deitadas no chão, olhando fixamente para o teto, e as pessoas falam, ali é um despertamento do Espírito, porque as pessoas estão sentindo algo, porque as pessoas estão vendo algo diferente, as pessoas estão buscando este algo mais, além de conhecer a Deus através da Bíblia, elas precisam de algo mais. Então Deus está nos dando este reavivamento, e nós atribuímos isso ao derramamento do Espírito nesta igreja. E ali então surgem pessoas de várias partes do mundo, líderes e curiosos, e imprensa, onde as pessoas vão ver este fenômeno que vai se desenvolver para algo mais bizarro do que isso. A gente já vai ver isso também. Um dos mais conhecidos aí acerca disso também é o Benny Hinn, onde ele tem ali os seus best-sellers. Um deles é o Bom Dia Espírito Santo e o Bem-vindo Espírito Santo também. E para aqueles que não conhecem, acho difícil não conhecer, mas ele tem aqueles movimentos famosos dele de pegar o terno dele e fazer assim, e o povo lá no meio da multidão lá das igrejas começa a cair todo mundo lá. Eles atribuem isso à unção do Espírito, que ele é ungido ali, que ele tem a unção do Espírito, ele tem tanto poder do Espírito que aquelas pessoas vão cair, e quando aquelas pessoas caem, o significado é que elas estão se enchendo, se despertando com o Espírito Santo. Um outro cidadão que foi muito famoso aqui no Brasil, chama-se Mike Ship. Eu lembro ainda na minha juventude, já faz um certo tempo, que ele estava aqui no Brasil e ele veio até aquela cidade, inclusive, e pessoas de várias igrejas foram, inclusive da igreja que nós congregávamos, iam lá, e o cidadão, ele tocava um chofar, e o pessoal começava a cair para todo lado. As pessoas iam falar, não, mas agora eu estou cheia do Espírito, porque eu fui lá, eu ouvi aquele chofar, ou ele me pôs nas mãos e eu caí no chão, e agora eu sinto que eu despertei para o Espírito, eu sou uma nova pessoa. Ou seja, as pessoas atribuem isso ao poder do Espírito, que isto realmente é o despertar do Espírito. Há uma busca pelo poder do Espírito, pelo enchimento do Espírito. Esse é o entendimento de boa parte das igrejas, porque no nosso país, a maior parte das igrejas são igrejas pentecostais e neopentecostais. Mas as igrejas pentecostais, elas estão em busca desse enchimento do Espírito, só que esse enchimento passa por essas experiências. Por experiências extracorpóreas, inclusive, de eu fui arrebatado até o céu, eu fui até o inferno, eu fui até não sei aonde, eu conversei com um anjo, eu conversei com Jesus e ele tinha esta aparência. E elas atribuem isso ao enchimento do Espírito. Mas alguns relatos aqui, irmãos. Algumas características marcantes desses movimentos que buscam dizer que eles estão cheios do Espírito, eles estão plenos do Espírito. E eu, para não falar, você está pegando textos parciais, não, eu fui pegar este texto principalmente, de um site que tem a ver com o pentecostalismo, que foi um pastor pentecostal que escreveu, ok? Então não é alguém tradicional, reformado, que pegou isso aqui e começou a destrinchar. Não, vou pegar de um pastor assembleiano que escreveu acerca disso. Uma característica interessante do reavivamento da Rua Azusa, lembra? 1906, onde ele começou lá, foi que por ser algo espontâneo, não havia sido planejado. Não dispunha de uma teologia necessária para dar sustentação racional e senso de direção a tudo aquilo. Nem havia sido organizada ainda, pois a experiência vivida por todos e suas implicações eram fortes o suficientes para aquele momento. Esse movimento só foi ter formulado sua teologia de forma tardia, a posteriori, após o arrefecimento daquele fervor espiritual dos primeiros anos. Dando uma pausa aqui, o que ele está falando a teologia foi desenvolvida de acordo com a experiência que eles tiveram. A teologia não foi formada através das Escrituras, por mais que eles vão negar isso.
se você falar isso para ele. O que ele está falando aqui é, depois de tudo que aconteceu, depois de todas as experiências, vamos formar uma teologia em cima da experiência. E não acerca daquilo que eu vejo na palavra de Deus. Ou seja, é você encaixar a sua experiência, aquilo que você está vivendo, e você tentar encaixar aquilo que a Bíblia está falando. Bom, eu vou encaixar aqui. Mas é o contrário. Você deve olhar para as Escrituras e entender o que Deus quer para a minha vida. E não a experiência que eu tenho, eu vou tentar colocar aqui e tentar dizer, não, é assim que a Bíblia vai falar, então, porque eu sinto isso. Porque eu vivi isso. A experiência nunca está acima da palavra de Deus. A primeira autoridade é a palavra de Deus. E se a palavra de Deus é contrária àquela minha experiência, então eu tenho que abandonar aquela experiência, por mais que eu me sinta bem com ela. Não. Então o que ele está falando aqui, não tinha teologia em cima da nossa experiência. Nós precisamos fazer uma teologia em cima da nossa experiência. Aí ele continua. Ainda não há consenso de como se conseguiu reunir sob o mesmo teto cristãos com orientações teológicas tão divergentes que afluíam em torno daquele sentimento de piedade espiritual e poder. Caso é que o que aconteceu ali surpreendeu a todos, pela novidade que se apresentava devido à divergência com qualquer definição teológica vigente à época. Então ele fala, olha, era algo completamente divergente a toda a teologia que existia até o início do século XX. Ou seja, era completamente contrário a tudo aquilo que todos os teólogos anteriores que estudaram a palavra de Deus, que tinham o Espírito Santo de Deus, pessoas piedosas que tinham estudado a Bíblia, era completamente contrário àquilo. Mas eles formaram uma teologia em cima daquilo com base na sua experiência. Mas eles são a maioria em nosso país. O que nós estamos falando aqui é o relato de uma pessoa deste movimento que afirma, olha, não havia consenso teológico. Foi feito algo depois da experiência. Está aqui, inclusive, a fonte, né, do pastor assembleano que escreveu, chamado Moisés Oliveira, e é assim que ele relata acerca desses assuntos. Então, a teologia foi colocada depois. Ou seja, esta ideia ainda de, olha, de olhar para as escrituras e falar, letra mata, cuidado, não estude muito a Bíblia, você tem que viver pelo Espírito. Não sei se já ouviram isso. Você tem que viver pelo Espírito, porque você está muito acadêmico. Eu já ouvi isso, você está muito acadêmico. Você tem que se encher mais com o Espírito. Mas o que é se encher mais com o Espírito? É ter experiências. Você fala, Deus falou comigo audivelmente hoje. Aí você fala, Deus falou comigo em sonho, e Ele falou que Ele tem um propósito maravilhoso para a sua vida, e Deus me falou isso, Deus me revelou aquilo outro. Isso é estar cheio do Espírito. É você buscar a segunda bênção, que é o batismo com o Espírito Santo, que eles falam, que é o falar em línguas. São os dons, chamados dons carismáticos. Esse é o entendimento acerca da atuação do Espírito. Olha só, no jornal da missão, também chamado The Apostolic Faith, temos a seguinte descrição dos cultos. As reuniões foram transferidas para a Rua Azusa e desde então as multidões estão vindo. As reuniões começam por volta das 10 horas da manhã e mal conseguem terminar antes das 20 ou 22 horas. E às vezes vão até 2 ou 3 horas da madrugada, porque muitos estão buscando e outros estão caídos no poder de Deus. As pessoas estão buscando no altar 3 vezes por dia, e fileiras e mais fileiras de cadeiras precisam ser esvaziadas e ocupadas com os que estão buscando. Não podemos dizer quantas pessoas têm sido salvas e santificadas e batizadas com o Espírito Santo e curadas de todos os tipos de enfermidades. Muitos estão falando em novas línguas e alguns estão indo para campos missionários com o dom de línguas. Estamos buscando mais do poder de Deus. Então aqui eles falam de buscar este poder de Deus, de falar em línguas, de curas, de maravilhas. O problema aqui não está, nós nos reunimos 3 vezes ao dia, nós oramos. Não, a questão é como você está buscando a Deus. O que você está fazendo é buscar realmente o Espírito Santo, o batismo com o Espírito. O que é o batismo com o Espírito Santo?
Então há um falso entendimento acerca da atuação do Espírito aqui. Sobre a bênção de Toronto, o pastor John Arnott, ele fala o seguinte, aqui uma citação sobre ele, fala, Arnott diz que a reação das pessoas naquela noite em cair no chão e rolar de rir às gargalhadas tomou E. Randy de surpresa, pois estavam esperando conversões e curas, além das quedas, naturalmente. A partir daí, em cada reunião da igreja, durante o período de ministração, o fenômeno se repetiu. Pessoas caindo de costas no chão, algumas explodindo em gargalhadas, literalmente rolando de rir no chão, outras ficando duras no chão, com os olhos fitando o vazio e as mãos estendidas para o alto, outras tremendo histericamente, outras gritando. Para John e Carol Arnott, a unção que tanto haviam buscado finalmente chegara, embora certamente de uma forma inesperada, sob a forma de gargalhada sagrada ou riso santo. Ou seja, a experiência deles, aqui é o riso santo, as pessoas começam a cair no chão da gargalhada, elas estão cheias do Espírito, elas estão estateladas no chão com os braços assim, ela está cheia do Espírito. E se vocês for ver os vídeos na internet, tem uns vídeos meio assustadores, pessoas rolando no chão e dando gargalhada. E eles falam, ela está cheia do Espírito, nós temos unção aqui. Logo após isso, vai um pastor chinês nesta igreja e ele começa a rugir como um leão. E aí o pastor que estava nos Estados Unidos, o Arnott, volta para o Canadá e fala que Arnott entrevistou o pastor chinês diante da congregação durante uma reunião. E para surpresa de todos, ele, o pastor chinês, caiu sobre as mãos e os pés e começou a rugir como um leão na plataforma, engatinhando de um lado para o outro e gritando: "Deixem ir meu povo! Deixem ir meu povo!" Ao voltar ao normal, o pastor explicou que durante anos seu povo tinha sido iludido pelo dragão, mas agora o leão de Judá haveria de libertá-los. A igreja irrompeu em gritos e aplausos de aprovação, e Arnott convenceu-se que aquilo vinha realmente do Espírito de Deus. Ou seja, um homem fica de quatro na frente da igreja, começa a rugir igual leão e fala: "Deixe meu povo ir, deixe meu povo ir." Faz isso de Deus, isso é Espírito de Deus. As pessoas estão gritando, estão dando glória a Deus, e se as pessoas estão aprovando, isso vem de Deus. Por que as pessoas estão aprovando? Isso é estar cheio do Espírito. A partir daí, os sons de animais passaram a fazer parte da bênção de Toronto. Embora, como o Arnott insiste, não sejam muito frequentes. Há casos de pessoas rugindo como leão, cantando como galo, piando como águia, mugindo como boi e gritando gritos de guerra como um guerreiro. Isso para eles é estar cheio do Espírito. E continua isso, gente. Tem igrejas que ainda fazem isso. Tem igreja que acha porque o volume de voz dela é alto, ela está cheia do Espírito. Porque ela fala um monte de palavras que você não compreende nada, um monte de vogais e consoantes misturados ali, ela acha que está cheia do Espírito. Se ela começa a tremer e pular lá no culto, ela falando, ela está cheia do Espírito. Esse é o entendimento que as pessoas têm do Espírito. Elas não estudam que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo de Deus, mas elas falam, mas eu sinto. E se eu sinto, isso é de Deus. Elas colocam o seu sentimento acima da sua experiência através das Escrituras, do que Deus nos fala através da Escritura. Quando você olha para a Bíblia, é Deus falando com você. Quando você estuda as Escrituras, Deus está falando com você. Você não precisa que Deus fale audivelmente com você, de que você caia no chão, de que você ruja como um leão, de que você muja como um boi, de que você cacareje como uma galinha, de que você faça qualquer outra coisa. Isso é um escândalo, isso é enganação, isso é erro. Vejamos aqui um breve relato do livro de Atos, como há um falso entendimento acerca disso. Nós estamos estudando à noite sobre o livro de Atos e nós sabemos que o derramamento do Espírito era um fato que precisava ficar evidente. O próprio Jesus fala lá em João, a partir do capítulo 15, 16, ali, ele vem falando, eu preciso ir para que o Espírito venha sobre vocês.
Então, em Atos capítulo 2, há este fato evidente da descida do Espírito. Então, há ali um acontecimento extraordinário para ficar claro que há o derramamento do Espírito como uma promessa vinda de Deus, tanto que o apóstolo Pedro, depois que tudo isso acontece, e há ali então uma acusação de que aquelas pessoas que estavam falando nas línguas das pessoas que estavam ali, estavam falando, eles não estavam bêbados. O apóstolo Pedro vai falar, olha, eles não estão bêbados, porque ainda são 9 horas da manhã, mas é para se cumprir o que as Escrituras estão nos falando. Então aquele fato ficou evidente. Capítulo 2, se nós formos ler e já lemos, ele vai falar, olha, as pessoas começaram a falar na língua dos partos, dos medos, de todas aquelas pessoas, de todas aquelas nações que estavam ali, elas estavam ouvindo na sua própria língua materna as grandezas de Deus. Não era um balbuciar de uma língua estranha. Então fica evidente ali o fato de que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre o povo de Deus. Os milagres que os apóstolos faziam era uma autenticação da vinda do Espírito e uma confirmação da autoridade apostólica. O apóstolo Paulo mesmo vai falar isso em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 12, desta autenticação, falando dele como apóstolo, dos sinais, de maravilhas, de tudo o que acontecia ali. Então, os sinais, as maravilhas, os milagres eram a autenticação da vinda do Espírito e uma confirmação da autoridade apostólica. A conversão acontecia não através de milagres, de maravilhas, de sinais. As conversões aconteciam por causa da pregação da palavra. Vejam comigo Atos capítulo 2, versículos 37 e 38, por exemplo. Depois da pregação de Pedro, já havia acontecido o fato das línguas de fogo descendo ali, dos discípulos falando em outras línguas, das línguas nativas daquelas pessoas que vinham de outras nações, vindas ali para Jerusalém para o dia de Pentecostes. Tudo isso já havia acontecido e Pedro então aqui prega a palavra de Deus. Versículo 37 fala: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Não foi por causa dos milagres, por causa da pregação. Depois de tudo que eles ouviram, da pregação de Pedro, do fato de Jesus ter morrido, deles serem responsáveis pela morte de Cristo, de Jesus Cristo ter morrido, mas ter ressuscitado, estar à destra de Deus, de termos recebido a promessa do Espírito, ali fala, o povo compungiu-se, o coração deles estava quebrado. Eles estavam desesperados. Senhor, Pedro, o que nós temos que fazer então? Pedro não vai falar, vocês têm que cair no chão, dar gargalhada, pular, rolar, mugir, rugir como um leão, piar como um pintinho. Não, ele fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele fala, arrependei-vos. Não adianta piar, mugir, rugir, coachar como um sapo e chegar em casa e você ter uma vida completamente arrebentada e você não ter uma nova vida em Cristo. Você fala, o culto hoje foi uma bênção porque eu pulei, gritei, rugi e eu falei num negócio que nem eu entendi. E você chega em casa, e você chega no teu trabalho, na sua escola, e você tem um relacionamento com seus vizinhos, você não mudou nada. A sua forma de falar, a sua forma de ver as pessoas, você continua sendo ganancioso, você continua sendo um glutão, um mentiroso, você não teme a Deus. Isso não é estar cheio do Espírito. Estar cheio do Espírito nos remete a uma nova vida, é arrependimento, é conversão de verdade, conversão e mudança de vida. Conversão não é só ir para um culto, que você fala, esse culto foi uma bênção. Conversão diz respeito à novidade de vida. Isso é o Evangelho. O Evangelho fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Arrependei-vos. Seja batizado como um símbolo, como um testemunho de que você
morreu para a sua velha vida e agora você vive para Cristo. Este é o significado do batismo. Romanos capítulo 6 vai falar isso, de que nós morremos para nós mesmos e nós agora vivemos para Cristo. Você não vive para se sentir bem. O cara tocou o chofar lá, eu caí no chão e agora eu me levantei de lá, eu fiquei em transe um tempo. Eu levantei e me senti tão leve, me senti tão bem. Aí chega em casa e quebra o pau com o cônjuge. Aí chega e começa a falar mal um do outro, num serviço, começa a querer prejudicar um outro. Cola na escola, fala mal do colega. Ah, mas quando eu vou para a igreja, quando toca aquele chofar, tudo muda. Eu sou uma nova pessoa. Isso não é novidade de vida. Isso é uma experiência que a pessoa teve lá que não acrescenta nada na vida dela, que não tem nada a ver com a unção do Espírito Santo de verdade. Ela não morreu para si mesma, ela está buscando seus próprios interesses. Ela quer viver para si própria, para se sentir bem. O Espírito está ali para servi-la, para ela se sentir bem, para ela se sentir especial. Olha como eu sou mais espiritual do que essas pessoas. Olha como eu tenho unção. Você não pode me julgar porque eu senti isso e você não sentiu. Então, se você sentisse, você ia mudar de opinião. Não diz respeito a sentir, diz respeito ao que a Bíblia fala acerca disso. E mudança de vida diz respeito a arrependimento, diz respeito à conversão, diz respeito a você buscar ao Senhor para servi-lo e não para ser servido. Então você vai ser batizado em nome de Jesus Cristo, né? Você vai se arrepender, e o texto fala aqui, para a remissão dos vossos pecados, para que esses pecados sejam perdoados. Não o fato de ser batizado, mas o fato de você se arrepender. Aqui, quando uma pessoa se arrependia, já havia ali uma conversão quase que, um batismo quase que instantâneo, era no mesmo momento, não era uma coisa separada da outra como nós fazemos hoje. E ali ele fala então, e recebereis o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito, aqui não está falando, olha, esta pessoa então quando ela se converter, quando ela se batizar, ela vai sair dali falando em línguas, ela vai sair dali gritando, pulando, mugindo. Não, receber o dom do Espírito diz respeito à salvação. O apóstolo Paulo vai nos falar que ele é o selo, o penhor. Efésios capítulo 1, versículo 13 vai falar isso. Nós recebemos o Santo Espírito da promessa, que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. Então todo aquele que creu no Evangelho recebeu este penhor. E aí as pessoas começam a se sentir diminuídas quando ela não tem essas sensações. Não, mas eu não sou tão espiritual, então eu tenho que buscar. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que saíram dessa igreja. Eu me sentia tão insignificante nessa igreja, porque tantas pessoas faziam isso, faziam aquilo outro, e tinham tantas maravilhas e tantas coisas diferentes que elas faziam, comigo não acontecia. Há uma casta superior ali, de que você tem que sentir, você tem que ter experiências, você tem que fazer algo, quando na verdade o Espírito Santo ele habita em nós, ele usa as nossas vidas para a glória dele. É interessante que o Espírito Santo aqui, segundo elas, usa elas para todo esse tipo de coisa, mas de repente este mesmo Espírito não as usa para pedir perdão para uma pessoa que elas têm magoado, para que elas reconheçam que erraram, para que elas voltem a ter um relacionamento com uma pessoa da família que elas estão de cara virada, para que elas vão até uma pessoa que está precisando fazer uma visita no hospital. Muitas vezes para isso não serve, serve para esta experiência. Percebam também que os discípulos eles eram perseguidos pela pregação da palavra e não por causa dos milagres. Texto que nós já estudamos, inclusive, também, Atos capítulo 6, versículos 8 ao 14. Texto de Estevão, a partir do versículo 8, o texto lá nos diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão.
e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Perceba aqui que o texto está falando, no versículo 8, que ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, ok? Aqui era uma prova de que o Espírito Santo habitava nele, era um sinal de que ele era um homem de Deus, um servo de Deus, um discípulo de Deus. Mas o fato de os líderes o perseguirem tinha a ver com a inveja deles e com o fato de ele pregar algo diferente do que eles entendiam. De Estevão falar acerca do Messias. Ou seja, o povo de Deus aqui era perseguido por causa da pregação da palavra. E as pessoas acham que o que importa é o milagre, o que importa... Deus continua fazendo milagres hoje. Não exatamente da mesma forma que fazia antes, com a mesma constância que faziam antes, com a mesma intensidade que fazia antes. Já conversamos sobre isso. Era uma situação específica e nós vemos que isso vai cessando aos poucos, inclusive com o apóstolo Paulo, com Timóteo, que ficam doentes. O próprio apóstolo Paulo fala de pessoas que ele deixou doente. Fala na carta dele aos Filipenses que o irmão que foi levar a oferta para ele ali estava doente também, que quase chegou a morrer. Mas o fato aqui é que a perseguição envolve a pregação da Escritura. Que a essência do Evangelho está na Escritura e não nos milagres. Ou seja, quando se começa a dar valor a esta atuação do Espírito através de milagres, de sinais, a ênfase está nisso e não na palavra de Deus. Você deixa de olhar para a palavra de Deus e falar: eu vou lá porque eu quero sentir a atuação do Espírito. Eu vou lá porque eu quero ver o Espírito fazer isso. Eu vou lá porque eu quero cair no Espírito, porque eu quero falar em línguas, porque eu quero ver os milagres. E aí você chega lá e só se fala nisso. E aí, agora vamos dar o tempo para os testemunhos. E agora vamos trazer mais um testemunho. E agora eu vou pregar a palavra de Deus. E aí o cidadão lá lê um versículo e ele começa a falar das experiências que ele teve com Deus e não pregar a Escritura. Ou seja, a ênfase não está sequer no Espírito. A ênfase está na experiência própria. E nós vemos na Escritura aqui que mesmo os discípulos do Senhor, que os apóstolos, depois Estevão, que foi colocado ali como um diácono, faziam esses milagres, essas maravilhas, a ênfase deles estava na palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus. Não estava nos milagres. Milagres eram sinais para aquele momento, para a descida do Espírito. A ênfase deles estava na pregação da palavra. Não em buscar curas e maravilhas e sinais, mas em buscar ao Senhor, o Senhor das maravilhas. Não em buscar aquilo que Ele pode dar, mas em louvar Ele por aquilo que Ele é. Portanto, quando pessoas e multidões começam a buscar a igreja apenas por sinais, elas não estão ali para cultuar a Deus, elas estão ali para cultuar a si próprias. Elas estão ali para buscar algo para si. Elas estão ali por causa de si próprias e não porque amam a Deus. Elas não querem o Espírito. Elas querem uma atuação do Espírito. Elas não querem abandonar o seu pecado. Elas não querem uma mudança de vida. Elas querem alguma coisa diferente. Elas querem alguma coisa mística. Somos um povo muito místico. As pessoas gostam de algo que seja diferente. Porque apenas estudar as Escrituras é algo frio.
Irmãos, quando nós começamos a ler a Bíblia e vemos a atuação de Deus e vemos as promessas de Deus sendo cumpridas, não há como termos frieza diante disso. Há erros no sentido de pessoas viverem apenas um academicismo, de elas apenas estudarem a Bíblia por estudar. Há um erro, sim, de pessoas fazerem cursos, mestrados, doutorados na área de teologia apenas porque elas querem conhecer a Bíblia e isso se torna algo frio. Sim, isso é um erro. Mas isso não muda o fato de que é a Bíblia que nos transforma, de que o Senhor tem como seu instrumento a Escritura. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3,16: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e plenamente habilitado para toda boa obra. Esse é o papel da Escritura. Você lê as Escrituras, você lê o Salmo 119, quanto ele fala sobre a palavra de Deus, que ela é lâmpada para os meus pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. De como o jovem pode manter puro o seu caminho, vivendo segundo a sua palavra. De como o Salmo 19 vai falar acerca da palavra, que ela é mais doce do que o mel, que o destilar dos favos. Será que nós precisamos de algo mais além da Escritura, desta experiência que nós temos com Deus? Que nós precisamos sentir um trimelique, de que nós precisamos ter aqui uma visão do alto, para que nós estejamos cheios do Espírito? O problema não está na Escritura, mas na forma como nós olhamos para a Escritura. Na frieza com que nós olhamos para a Escritura muitas vezes. Na forma acadêmica que nós olhamos para ela. De uma forma meramente acadêmica e não devocional. De nós olharmos para a Escritura, agora eu vou ouvir o Senhor. E é literalmente isso que nós temos que fazer. Senhor, agora eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor, porque o Senhor já falou comigo, e eu tenho aqui as suas palavras, olha, 1000 e tantas páginas do Senhor, para o Senhor falar comigo. É assim que Deus pode falar conosco. É assim que Deus pode usar o Santo Espírito dele para nos convencer do nosso pecado. É assim que Ele pode nos mostrar situações onde Ele vai nos consolar, nos animar. Então não devo ficar buscando experiências extracorpóreas. O Senhor fala comigo. Ele já falou muita coisa. Ouça-o. Ouça. E atenda a sua palavra. Atenda a sua palavra. Dê ouvidos à sua palavra. Busca o Senhor, de verdade. Esse era o que os profetas faziam já no Antigo Testamento. Chamavam o povo e diziam: assim diz o Senhor. A palavra está aqui, e assim diz o Senhor. Que o apóstolo Paulo nos fala de Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que venha um anjo do céu, vou falar uma outra palavra além dessa, que seja anátema. É na palavra de Deus que nós devemos buscar o que Ele está falando. Irmãos, não estou dizendo aqui para você se tornar um cético. Deus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo maravilhas. Mas a experiência, ela deve ser confirmada pela Escritura. Se a sua experiência, a experiência que você teve não está conforme a Escritura, ela deve ser rechaçada. Ela deve ser deixada de lado. Por mais que você se sinta bem com aquilo. Muitas coisas você pode se sentir bem. Mas se ela é contrária às Escrituras, deixa de lado por amor a Cristo. Por amor à sua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Santo Espírito de Deus nos dê entendimento para compreendermos a sua palavra e aplicarmos as nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus, abençoa-nos. Dá-nos entendimento, Pai, acerca da Tua palavra. Que a nossa busca por Ti, ó Deus,